Deus, obrigado por nos reunir mais uma noite, por nos dar esse grande privilégio de estarmos aqui, meu Senhor. Privilégio de sermos teus filhos, privilégio de podermos ouvir a tua palavra, privilégio de podermos respirar neste dia, Senhor, quando acordamos não precisamos de nenhum aparelho, privilégio porque não precisamos de nenhum aparelho para levantar e estar aqui, privilégio, Senhor meu Deus, porque nós pudemos tomar o nosso café da manhã, pudemos almoçar, Senhor, tomar o café da tarde, privilégio porque o Senhor nos salvou, que é o mais importante, ó Deus e Pai, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, como foi lido aqui no início deste culto, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Abençoa teu povo nesta hora, derrama da tua misericórdia, da tua graça, da tua bênção sobre cada vida, Senhor meu Deus. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, que as pessoas tenham liberdade para o teu Espírito Santo trabalhar em cada vida nesta hora, que os ouvidos estejam atentos, Senhor, à tua mensagem. Só tu és poderoso, me usa nesta hora como uma boca profética, Senhor, para transmitir ao teu povo aquilo que ele necessita, e a minha vida também. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, aí peço os irmãos puderem se segurar mais um pouquinho. Versículo 1 até o 11 nos diz assim, repito o que já falei algumas semanas atrás. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado ou anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós já vimos nas semanas passadas o que é o dom, né, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento. Vimos na semana passada o dom da fé, também os dons de curar, vimos os dons de operar milagres ou maravilhas, e hoje estaremos aí ainda na parte do capítulo 10, na segunda parte do capítulo 10, porque a primeira fala sobre a operação de milagres ou maravilhas, e estaremos então na parte B, que é a profecia. Profecia. Profecia nada mais é, nada menos do que você falar por alguém, ser o porta-voz, né? Do grego, essa palavra profecia, ela está escrita profeteia. Parece até algo assim meio querendo desmerecer, mas é o grego, né? Não tem nada a ver. Você fala profetada, né? Alguém fala, alguém é uma profetada, mas é a palavra profecia, profeteia, né? Então, quem profetiza, ele fala por outra pessoa, é aquele que está sendo usado. No
No caso espiritual, é um dom, certo? Em que as palavras ditas, elas vieram diretas por revelação de Deus, né, para ele coloca no pensamento, coloca na boca, e a pessoa vai dizendo não aquilo que ele quer, mas aquilo que o Senhor quer, quando é o caso de profecia dada como dom do Espírito Santo. Quando ele é profeta de alguém, logicamente só se ele tiver um ponto, né, no seu ouvido, para ele estar falando o que a outra pessoa, transmitir o que a outra pessoa está falando, ou ele ouviu antes e veio trazer, como geralmente os porta-vozes, né, são chamados de porta-voz, geralmente dentro dos governos, né, sempre existe um porta-voz que atende a imprensa, que atende especialmente a imprensa, né? Quando ela vai dizer alguma coisa, muitos políticos no executivo, eles usam o porta-voz. O porta-voz é que vai trazer para ele. No caso da profecia, como eu falei, ela acaba e não só ela, mas os dons espirituais, como eles estão entrelaçados com uma corrente, às vezes é difícil você dizer o que é um, o que é outro, porque eles acabam se aparecendo ou estando dentro, né, da mesma revelação do Espírito. E aí, quando há uma palavra de revelação, né, uma palavra de conhecimento, é o mesmo, depois nós vamos ver o discernimento de Espírito, o discernimento de Espírito não, quando você fala em língua e há uma interpretação de língua, né, então parece ser uma profecia. Então eles acabam se entrelaçando, mas é isso. Então a profecia é aquele que vai falar para outro, né? Nós vemos em Atos capítulo 15, versículo 32, que chamou ali pelo menos dois, né? Dois homens foram chamados de profeta. E logicamente que a Bíblia diz que o último profeta, aquele profeta que era levantado pelo Senhor, né? O ministério profético, vamos dizer assim, ele encerrou-se em João Batista. Então, ele foi o último dos profetas e ele trouxe a profecia, ele foi aquele que encaminhou, que abriu o caminho do Senhor. Mas foram chamados, né? A Bíblia diz em Atos 15 e 32, o versículo 32, nos diz: Judas e Silas, que eram profetas, né, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então, alguém foi chamado de profeta. Não é o ministério profético, mas como eles eram usados pela profecia, a própria Bíblia traz eles como profeta, ou como porta-voz do Senhor. E veja que eles se utilizam disso, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Utilizam o quê? De um fortalecimento e de um encorajamento para com os irmãos, com as palavras que eles diziam. Quer dizer, a palavra que ele trazia como porta-voz do Senhor, como profeta do Senhor, que às vezes alguém acha que o profeta é somente aquele que prediz o futuro, né? Então não tem nada a ver. O profeta, ele pode, no caso do Senhor, predizer o futuro, certo? Falar coisas que ainda não aconteceram. Ele pode falar coisas que já aconteceram e pode falar coisas que estão acontecendo no momento. Por quê? O porta-voz ali vai falar segundo a vontade do Senhor, que quer falar ao seu povo. Então, se fala em profeta, não se fala somente aqueles que falam de coisas que vão acontecer, né? Então, não é somente aquilo que ainda não aconteceu, está por vir, né? Mas pode ser coisas do passado ou coisas até mesmo do presente. Então nós não podemos confundir isso, né? Mas como eu disse,
há uma finalidade à profecia. Quando o Senhor usa alguém para profetizar, sempre tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? Nós vemos na própria carta de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, versículo 3, nos diz assim: olha, mas quem profetiza o faz para edificação, para encorajamento ou para consolação dos homens, ou das pessoas. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, ele edifica a igreja. Então, a profecia serve para edificar, serve para encorajar e serve para consolar. Essa, principalmente, é a finalidade da profecia, quando ela vem da parte do Senhor. Alguns acham que ela deve ser falada na primeira pessoa. Eu me lembro, no início da minha fé, as pessoas diziam isso, né? Não é bíblico, mas era uma interpretação assim das pessoas, né? Que diziam, quando a profecia é verdadeira, ela fala como se fosse o Senhor falando. Então, ele usa da palavra, eis que eu digo a você, eis que eu sou o teu Deus, e te digo agora. Então, sempre falando na primeira pessoa. Mas, pode ser de outra forma também, a pessoa falando assim, diz o Senhor, porque nós vemos que as profecias, principalmente aquelas que são registradas nas Escrituras Sagradas, elas sempre os profetas enviam, né, dizendo, assim diz o Senhor, né? Então ele falava, mas não dizia que era como se fosse o Senhor tomando literalmente a boca da pessoa para estar falando. Então eu acho que isso não vem ao caso, tanto se falar como o Senhor está falando, como se dizer, olha, isso veio da parte do Senhor, o Senhor me manda dizer isso para você, né? Ele não deixa de ser uma profecia, porque ele está portando a voz, e não precisa. E outra, o Senhor não tira, né? Alguém fala assim, não, o Senhor o Senhor é perfeito, então se ele falar na língua que ele falar, para o povo que ele falar em profecia, vai ser um erudito falando, né? Sem erros. Não é. O Senhor usa o nosso intelecto, né? Nós somos o instrumento. Então, se eu pego o contrabaixo, eu não consigo tirar dele o som de uma bateria, né? Talvez eu tire, por exemplo, não consigo tirar todos, né? Mas se eu pego um violão, eu não consigo tirar o som de uma trombeta, né? Então, cada instrumento, ele é usado conforme ele tem o seu som, né? Está lá o chacoalho, você não pode tirar notas musicais, né? E assim por diante, como você tira de um instrumento que tem várias cordas, né? Então, cada um, logicamente, ele vai ser usado pelo Senhor na profecia, e vai falar assim, não, o Senhor não fala os erros do português, porque aquela pessoa, se ele fosse tomado mesmo pela profecia do Senhor, ou ele iria falar o português corretamente. Não tem nada a ver, porque é usado o instrumento, e o instrumento vai tocar o que ele é. Ele não vai se transformar em outro instrumento para ser, naquele momento, falado. Ele não vai trazer uma erudição de conhecimentos quando ele não tem. Agora, quando ele tem, logicamente, vai se usar aquilo que a pessoa é. Então, eu pego uma corneta, eu tiro o som de corneta, né? Eu pego um saxofone, tiro o som de saxofone. Eu pego uma sanfona, eu tiro o som de uma sanfona. E assim por diante, cada instrumento vai ter o seu som a ser proclamado. Então, não importa se ele não falou e se ele não sabe, né? Se ele não sabe falar, o Senhor vai usar o intelecto. E nós temos, né? O nosso conhecimento, ele vai usar naquele momento. Então,
alguém que é erudito, vai dizer uma profecia com palavras clássicas, e o outro que talvez não teve chance na vida de aprender a falar, aprender a se expressar, quando ele estiver usado pelo Senhor como porta-voz, ele não vai usar o som erudito, de uma palavra erudita, ele vai usar na sua simplicidade, ele vai transmitir aquilo que o Senhor está falando. Então, isso é muito importante nós sabermos também, porque algumas pessoas às vezes duvidam, porque dizem, não, o Senhor é perfeito, e ele teria que dar perfeição a essa pessoa falar. Não, ele usa um instrumento, e cada instrumento tem o seu som. Uns mais bonitos, outros mais feios, uns mais com acordes, e sons, mas todos são instrumentos do Senhor, Então, lembra bem disso. Mas sempre vai ser para edificação, para exortação e para consolo, Então, vai falar no encorajamento, vai encorajar as pessoas, vai trazer mensagens para as pessoas, sempre para que ela possa crescer no reino do Senhor. Também ela deve ser usada conforme a nossa fé. Paulo, ele esclarece em Romanos capítulo 12, versículo 6, ele diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça. Então, é graça do Senhor. O Senhor é que dá. Então, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, eu tenho dons, ou a igreja tem diferentes dons, de acordo com a graça que é dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Por isso que eu falei, depende do instrumento que está sendo usado. O Senhor não vai fazer nenhum milagre ali para que o profeta, que o porta-voz se transforme, para que as pessoas acreditem. Não, é segundo a sua capacidade, é segundo a sua fé, é segundo aquilo que ele tem, segundo aquilo que ele já vive sobre isso. Também não é propriamente, como eu disse, falar das coisas do futuro, mas ela deve se enquadrar sempre na palavra de Deus, Então, se há uma profecia, se há alguém que se manifesta como profeta, que está fora dos limites, dos parâmetros da palavra de Deus, ele não é o profeta do Senhor, Ele pode estar, talvez não, como há três formas, como há três diferentes espíritos, vamos dizer assim, o espírito humano, o espírito maligno e o espírito de Deus. Então ele pode estar sendo usado pelo espírito humano. Então, falando errado, muitas vezes não podemos considerá-lo como um falso profeta, porque o falso profeta não é somente aquele, ou não pode ser considerado somente aquele que falou algo que o Senhor não falou, que ele foi confundido talvez pela sua razão, que ele, pelo seu eu, que ele forçou alguma coisa, e aí aquilo não vai acontecer. Mas o falso profeta, primordialmente, é aquele que falar algo contra a palavra de Deus, querendo a destruição do povo, querendo a perturbação do povo. Então, esse verdadeiramente, ele deve ser considerado um falso profeta, porque ele vem trazendo algo em desacordo com o que o Senhor quer das nossas vidas. Aí sim é o falso. Agora, aquele que falou alguma coisa que não foi o Senhor, houve uma falha nele, um erro, não está correto, mas ele não pode ser considerado um falso profeta, porque o falso profeta ele está indicado quando a pessoa está contra o Senhor, ele quer ver destruído a obra do Senhor, ele está sendo usado, ou por ele mesmo, ou pelo inimigo, lhe ajudando, trazendo uma profecia falsa,
para a destruição do povo, contrariando a palavra de Deus. Então, por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos saber se a pessoa está sendo somente falhou como uma profecia falsa, ou ele é um falso profeta que está querendo destruir, né? Então, quando se diz a Bíblia, muitos falsos profetas levantarão entre vocês, né? E não é aquele que vem, trouxe uma profecia que não se cumpriu, ou foi da carne, né? Como diz o espírito do próprio ser humano, mas é aquele que trouxe uma profecia, ou está trazendo uma profecia contrária à vontade do Senhor, né? E dizendo-se muitas vezes, dizendo a encarnação de Cristo, né? Até não me lembro que país aí da América Central, tinha um aí que se falava que ele era como se diz, ele era a encarnação de Jesus Cristo, ou a reencarnação de Jesus Cristo. Ele dizia ser o Cristo, e não sei se foi aqui que eu falei, isso foi na escola dominical que eu disse isso, e ele se dizia, né, que ele era o Cristo. As igrejas deles, todas elas eram pregação por telão na época, aí uns 4 ou 5 anos atrás, ela era pregação dele, né? Ele mandava as mensagens, tinha que ser ele, depois eles discutiam sobre a mensagem. Tinha um tatuador, né, no setor do templo, onde eles estavam ali, tinha um tatuador que tatuava 666, né? Então tatuava onde quisesse, as pessoas que quisessem, acabavam tatuando 666, acho que uns 2 anos ou mais atrás, aí ele acabou falecendo, morrendo, e a igreja dele era super lotada, era muito grande. Só no Brasil já tinha mais de 50 mil seguidores aqui, né? Então, e ele morreu, ele era a encarnação, e agora tem que reencarnar de novo, porque ele já foi, né? Já não está mais no nosso meio, mas levantou muitos que criam que ele era o Cristo, e ele dizia: eu sou Cristo, eu sou a encarnação de Cristo, né? Então ele profetizava falsamente, e aí sim é considerado um falso profeta. Não aquele que às vezes errou a profecia, fez alguma coisa, né? Não pode ser intitulado como um falso profeta, mas é aquele que está fora da palavra, está se manifestando fora da palavra de Deus, da vontade de Deus e da vontade da manifestação do Espírito Santo, querendo destruição. 1 João 4,1 nos diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Então são esses falsos profetas que vêm dizendo: eu sou Cristo, e aí tem que se fazer assim agora, modificando a palavra de Deus, querendo tirar as doutrinas básicas, né, da palavra de Deus, modificando aquilo que é básico, aquilo que não pode sair, não pode ser mudado, né? Não deve, não pode ser mudado da palavra de Deus, querendo falar. Então, esses são verdadeiramente os falsos profetas. Também é um dom que deve ser buscado com dedicação, porque vai trazer alegria ao povo, né? É um dom que, para usar, porque vem coisas do Senhor para a vida das pessoas. Então, é um dom que deve ser buscado com dedicação. A própria 1 Coríntios, aqui no capítulo 14, versículo 1, diz assim: olha, sigam o caminho de amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por que principalmente o dom de profecia? Porque é o dom que fala conosco, né? É onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Está certo que a cura, né, a operação de milagres, a palavra de sabedoria, de ciência, ela é importante, mas a profecia é Deus se lembrando de nós e falando individualmente para a edificação, para a consolação, né? E exortando também, muitas vezes, né? Dando puxão de orelha nas nossas vidas. Então, também depois ele repete no versículo 39 do mesmo capítulo 14 e diz: portanto, meus irmãos, procurem com dedicação profetizar, né? E não proíbam
o falar em línguas, né? Então ele fala para procurar com dedicação a profecia, mas não proíba ninguém falar em línguas, né? Tem igreja que acaba proibindo de se falar em língua estranha, porque pegam lá numa parte lá que Paulo falou e se não tem quem interprete, então que se cale, né? E aí cala a igreja e reprime o dom que estava querendo agir na igreja, ou a pessoa ela vai ficar naquela igreja e vai ficar reprimida, não incentiva ninguém a buscar, porque se ele fala para buscar os dons, né? Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então ele está mandando, ele está dando uma ordem, né? Busquem com dedicação, né? Ele está ordenando a igreja a buscar, e aí reprime a pessoa, quer falar em língua, tem alguém que interprete, não, então se cala, né? E faz a pessoa se calar, e aí não incentiva os outros a buscar nenhum dom, e não incentiva a buscar o dom de interpretar também, né? E aí eles acabam confundindo com a interpretação da língua humana, então aí teria que ter alguém ali para traduzir, ou alguém para. Não, se cala, é melhor, né? Então ele fala, não proíba ninguém de falar em língua estranha. E acaba vendo nós vamos depois entrar nesse assunto mais para frente, não quero adiantar aqui, até por causa da hora. Depois diz assim, as profecias não devem ser tratadas com desprezo, mas não pode desprezar elas, mas você pode julgar. Então eu creio que, se não é a única, são duas só oportunidades que nós temos de agir como juiz, né? Que é o julgamento. A Bíblia nos diz que nós podemos julgar, né, por a prova. Então 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, nos diz: tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros então vêm a fazer uma ação, né? Tratando de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então ele dá essa liberdade, né? Ele dá essa liberdade para que nós venhamos a julgar as profecias. Então eu posso julgar. Que jeito que eu posso julgar a profecia? Primeiro, eu ver, até para saber se é falso profeta ou não. Como eu disse, muitas vezes uma profecia está falando algo que não se passou. Então eu sei agora se está se passando por isso ou não, né? Uma vez alguém me mandou, já no ano, não sei se foi o ano passado ou não foi, ano passado, não sei se foi retrasado ou antes de retrasado ainda, né? Me mandou lá um áudio de que alguém falava que nesse mês ia acontecer isso, iria dar um monte de coisa, falando, né? Alguma coisa. Eu falei, isso é perigoso, por quê? Porque deu prazo, né? Deu prazo, se não falar, não vou dizer que ele é um falso profeta, mas a profecia foi falsa. E o que aconteceu? Não aconteceu nada que ele falava. Então, principalmente quando se dá prazo, é fácil da gente julgar. Eu não posso mais falar, não. Ele falou que nesse mês, até o final desse mês, iria acontecer alguma coisa. O mês se passou. Esses dias me mandaram um vídeo também, que eu fiz a questão de ver umas coisas doidas lá, né, que falam aí de uma mudança no mundo e tal, a cada 24.500 anos muda as coisas. Então não sei o que ele mediu, né? Quem estava lá atrás, vou falar aqui, agora com 24 mil já teve uma, quem estava há 48 mil anos atrás, né, para dizer que com 24 mudou, então com 24 agora iria sair. Ele disse que a cada 24 mil anos acaba mudando as coisas. E iria acontecer uma grande coisa no dia 22 de dezembro. A live era de 2 ou 3 de dezembro, e ele falou, olha, dia 22 vocês esperam que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, acabou já.
já dá para saber até que é um falso profeta das coisas que eles falam lá, até contra a palavra, falando que é a palavra de Deus, né? Que tem o sol negro, tem um sol, esse sol brasileiro, vai ter um sol negro que vem lá, um ser lá, fala tanta besteira que só vendo, né? E a pessoa, como estava com problema com o parente, me mandou para que eu analisasse e pudesse dar o meu parecer. Mas, aí já veio, né? Deu prazo, acabou, né? Deu prazo, já era. Então, foi o caso desse, até o fim do mês, então eu julguei, já pode ser julgado. Que julga dessa forma. Julgou, ele está falando coisa contra a palavra de Deus. Então eu já sei, então eu posso julgar e falar, esse é um falso profeta. Esse quer desvirtuar a igreja, né? Tirando o poder de Jesus, falando que tem 8 arcanjos, né? Tem o arcanjo Miguel, Rafael, um monte lá de elfo, tem lá falando, e cada um age de uma forma, nossa, tanta coisa que fala. Então você já vê que está fora da palavra de Deus, fala, quem está falando isso é o falso profeta, né? Aí então nós podemos julgar, não tem problema nenhum, mas cuidadosamente, com cuidado, né? Temos que ter cuidado, não podemos assim, ao explosão, já fazer o julgamento, mas pode ser julgado, não há problema nenhum. Falou, deu prazo, deu data, falou coisa que não aconteceu, né? Falou coisa do presente que não está acontecendo, então você já pode, deu prazo, não aconteceu. Temos aí 3 versões, né? Pode ter sido falado, dependendo da situação, dependendo do que foi falado, para quem foi falado, né? A pessoa não ter ficado no lugar para receber, não é porque Deus falou que ele acaba tendo que cumprir, porque muitas vezes ele fala e nós não estamos no lugar certo, né? Nós não permanecemos no lugar, né? E aí ou não cremos e não deixamos aquilo acontecer. Então vai depender de situações, mas na maioria das vezes, né, quando fala uma coisa que seja mundial e não acontecer, você já pode julgar. Quando é pessoal, pode ser que aconteceu com a pessoa alguma coisa que ela não teve fé, né? Porque muitas pessoas às vezes quando recebem uma profecia falam do companheiro, eu não acredito, né? Então ele não teve fé para aquilo, ou ele não ficou na posição, saiu da posição. Olha, Deus vai fazer isso com você, e também às vezes não tem prazo, então não se tem como julgar a profecia, porque ela é atemporal, ela está fora do tempo, não sabemos quando vai acontecer, então se não acontece, né, temos que aguardar para ver até o seu acontecimento, e se foi para você, fique na posição, fique no lugar onde o Senhor possa te encontrar. Ele encontra em qualquer lugar e sabe onde nós estamos, mas Ele quer nós na posição que Ele nos colocou, que a graça dEle nos colocou, que a graça dEle nos proporcionou a estarmos. Então, eu tenho que estar naquele lugar para receber aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, geralmente daquilo que é bom. Se for ruim, sai fora, né? Fala, não, vou mudar a minha vida, então aquilo que poderia estar acontecendo de ruim, e a prova disso nós temos em Jonas não queria ir porque o povo era ruim, ele falou, vou lá, e a gente tem que entendê-lo também, né? Quando ele foge, porque você fala assim, vai lá pregar no meio da favela lá no Rio de Janeiro lá, e sai pregando, falou, eu não vou lá não, senhor, eu vou lá, o povo lá vai me matar, né? São povo ruim, eu sei que se eu for falando, né, não posso subir, eu vou ser alvejado e tal. Então a gente às vezes dá razão para a pessoa, e ele foi, o Senhor voltou, tornou ele pegou ele lá, movimentou uma situação que pessoas perderam por causa da rebeldia dele. Por isso que eu sempre falo, fique perto de alguém que serve a Deus, porque se fica perto de alguém que não serve, que é amaldiçoado, você vai sobrar para você também, e se for abençoado, vai sobrar menos para você. Aí estavam lá, não era culpa deles, mas não interessa, estava lá, né? E caiu a maldição lá, e tiveram que perder a carga, perder um monte de coisa, até que descobriram que seria ele confessa, é jogado, o peixe pega ele, o grande peixe, fala baleia, mas não é a baleia que está na Bíblia, e sim o grande peixe, né? Então ele vai até, e depois ele é vomitado na praia, também não é na praia
lá de Nínive, porque Nínive não tinha praia, tinha rio só, então provavelmente uma baleia não iria, um peixe grande, enorme para comer, né? Não iria até o rio lá onde ele estava para vomitar na praia, quer dizer, ele teve que depois, provavelmente do Mediterrâneo ou do mar Pérsico, do Golfo Pérsico, ele teve que andar a mesma em linha reta, mas aí mais ou menos 1.500 quilômetros ou mais em linha reta, quer dizer, se vai tomar morros, se torna muito mais a caminhada, né? Você tem que desviar, então a caminhada é muito maior. Em linha reta, se você pegar no mapa, tanto de um mar como do outro, vai dar a mesma distância, ou ele foi jogado um no outro, ele teve que caminhar. Chegou lá, já com a esperança, eu vou destruir, vai, fala lá que eu vou destruir em 3 dias, ele vai, prega, 3 dias, sobe lá no morro, falou, vou esperar, ver se vai cair fogo do céu, se vai dar um terremoto, vai morrer todo mundo, e não morre ninguém. Porque quando ele prega, há uma conversão do próprio rei que obriga até os animais ficarem em jejum, certo? Eles vestirem pano de saco, e é um costume ainda, né? Vocês vejam, se vocês pegarem vídeo aí no YouTube, vocês vão ver que muitas mulheres, principalmente as mulheres, fazem isso lá no Oriente. Quando morre alguém, elas pegam e sentam no chão e começam a jogar terra em cima deles, né? Se jogaram pegando terra no chão, sujam tudo. Então havia o quê? Vestia pano de saco, para dizer que estava humilhada, um pano barato, né? Então, para dizer que era uma humilhação, e sentava sobre as cinzas e se jogava a cinza em cima para dizer, olha, eu estou tão humilhado que eu sou pó, não sou nada, né? E fizeram isso até os animais não puderam nem comer nem beber, foi proibido, e o Senhor não destrói, e ele ficou bravo. Eu não queria ver, eu sabia que o Senhor era bom, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. E ele, em vez de estar dando graças a Deus, ele queria o cumprimento. Eu não queria, o Senhor me trouxe. Agora o Senhor não cumpriu o que o Senhor prometeu. Então o Senhor pode mudar as coisas dependendo da nossa situação para com Ele. Então, por isso que a gente tem que julgar cuidadosamente, né? Procurar saber para julgar a profecia, não somente dizer que ele falou falsamente que ele não cumpriu. Então, para você falar isso, julgue cuidadosamente, procure descobrir tudo o que aconteceu para que aquilo não se cumprisse, para saber se o seu profeta falou errado ou se foi algum outro problema que aconteceu e nesse meio tempo não aconteceu o que foi falado. Então nós precisamos ter muito cuidado, por quê? Porque Paulo ele enfatiza o dom de profecia da igreja e a gente não pode ficar impedindo, né, ou sacrificando alguém por alguma coisa. Então ele diz, julgue, mas julgue com cuidado, não julgue aleatoriamente somente pelo que você viu, porque o que eu estou vendo, vocês não estão vendo. Sim ou não? Verdade ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Então, o que eu vejo, você não vê. Eu não estou vendo aquela TV, mas eu estou vendo essa. Se eu estou vendo essa, eu estou vendo aquela. Então, né, eu falo, não, tinha uma imagem lá na TV do mês. Você fala, não tinha não. Lá tinha só um plástico lá preto. Né? Então, cuidado, porque a posição da nossa visão modifica todas as coisas. É por isso que os evangelhos são verdadeiros, mesmo diferenciando algumas coisas, porque é aí que você prova a verdade. Quando tudo é certinho, quando tudo está certinho, você pode ver que tem mentira no meio, né? Porque a nossa mente perde muitas coisas. Eu tenho um tipo de visão, eu tenho, né, um conceito, e cada um tem um conceito, então o juiz sabe disso. Cada um vai falar dentro dos limites, dependendo da sua posição. Até mesmo, às vezes o juiz pergunta, mas que posição você estava ali na situação que você está falando? Por quê? Porque é o ponto de vista dele, né? Então, entendeu? Então precisa entender isso daí para tirar a conclusão melhor possível. Então, falei os 2 ou 3, os outros julguem cuidadosamente, foi dito. E para encerrarmos hoje, porque o nosso horário já foi também, semana que vem nós entramos na parte C do versículo 10, né, que é o discernimento de espíritos. Então, 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21 e 21, diz assim, ó, não tratem com desprezo as profecias,
mas põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então não despreze, né? Por isso que eu digo, não podemos desprezar porque não aconteceu. Vamos julgar cuidadosamente. Ele diz, então para encerrarmos, ele escreve aos Tessalonicenses, não tratem com desprezo as profecias, né? Mas põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Peixe, né? Esses dias o Alberto ficou bravo porque o peixe que fez lá tem muito espinho. Então, tira os espinhos e come carne, né? Então, nessa vai tirando, às vezes a gente comia e saía lá, grudava lá, tinha que tirar a boca. Não vou comer os espinhos, né? Então come só a carne, tira o que não é bom e o resto a gente faz parte. Que o Senhor nos abençoe, o Espírito Santo possa falar melhor ao nosso coração. Eu só quero saber se há em nosso meio alguém que possa querer aí uma reconciliação com o Senhor, aceitá-lo como seu Salvador, vem à frente para recebê-lo, porque é tempo de salvação e só Ele pode fazer por nós, né? Nós temos alguém no nosso meio? Se não temos, que o Senhor nos abençoe e possa nos dar ricas oportunidades para nós servirmos o Senhor cada vez melhor, né? Cada vez mais estarmos aí na presença dEle. E encerrando agora, o pastor vai tomar encerramento. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Para encerrar, eu quero ter uma informação aqui nessa noite. A irmã Carlos, diz o seu neta, Alice, que completou mais de um ano de vida, dia 9. Obrigado. Como que... Então, é aqui, né? Aí para, né? Para.